São Paulo coloca proposta na mesa por jogador. Lateral direito é oferecido por São Paulo no mercado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar muito sobre o jogo daqui a pouco contra o Juventude. Tem jogador aí que a torcida queria que tá fora do jogo. Vamos falar sobre isso. E várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos lá que daqui a pouquinho a bola rola lá no Alfredo Jaconi para Juventude e São Paulo. Jogo importante, confronto direto que o Tricolor tem que vencer para dar uma afastadinha ali daquela parte baixa da tabela. Tem que ganhar, tá bom? Enfim, quer saber? Já vamos começar logo falando do jogo aí, rapaz. Eu ia começar aqui com outro assunto, mas bora falar aí logo sobre o jogo, tá? Que começa daqui a pouquinho. Juventude e São Paulo se enfrentam às 7 horas desta quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Aí, a partir do jogo válido aí pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Hoje terei mais alguns jogos, mas foram adiados ainda porque os times estão jogando a fase de playoffs da Copa Sul-Americana, tá bom? Transmissão de hoje, meu querido, do Premier, né? E para todo o Brasil, infelizmente não tem transmissão da TV aberta, né? Mas já tem transmissão aí do pay-per-view, né? TV aí, Premier, que é o pay-per-view da Globo, né, TV por assinatura. Infelizmente não tem transmissão da TV aberta, tá bom? Desfalques, rapaz, aqueles monte de desfalques que a gente já tem aqui de muito tempo que não tem nenhuma novidade, né? A novidade de lesão mesmo foi o Oscar, né, que não foi nenhuma lesão, foi mais um acidente, né, pela forma que ele acabou caindo lá no jogo contra o Corinthians, tá? Então, Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Rian Francisco, Caleri, o Lucas se machucou recentemente, são os desfalques do São Paulo para o jogo de hoje, né? O último a se machucar foi aí o Lucas, tá bom? A gente tem para esse jogo aí, rapaziada, muitos jogadores pendurados. A gente tá falando isso aqui desde o jogo contra o Bragantino, né? Porque a gente enfrentou o Bragantino e depois a gente ia jogar contra o Corinthians. A gente até comentou aqui, ó, os caras não podem tomar cartão porque senão vai ficar de fora contra o Corinthians, né? Acabou que de lá para cá os jogadores não tomaram cartão, mas se tomarem cartão hoje, ficam de fora do jogo contra o Fluminense, né? Domingo, que é um jogo bastante importante em casa. Aí, pendurados são eles: Rafael, Alan Franco, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Bobadilha e Ferreirinha. A nossa defesa quase toda tá pendurada, né? O nosso goleiro e todos os zagueiros estão pendurados, tá? Então, qualquer zagueiro tomar cartão não joga contra o Fluminense. O Rafael, se tomar cartão, não joga contra o Fluminense, né? Além do Bobadilha, que vai ser titular, né? Vem sendo titular do São Paulo, ele vai começar. O Pablo Maia e o Ferreirinha também estão, mas eles são banco, né? Devem entrar aí os dois na segunda etapa, né, cara? Então, assim, cara, complicado porque... olha que loucura isso aqui, cara, quando a gente fala pra vocês sobre a questão dos reforços. A gente joga com a linha de 3 zagueiros, certo? Aí a gente joga com os 3 zagueiros titulares e o Sabino fica no banco. Hoje, por exemplo, se 2 zagueiros tomarem cartão, aí ficam 2 de fora contra o Fluminense. Aí tu vai ter só 2, né? Aí nem como tu jogar com a linha de 3 zagueiros contra o Fluminense, porque não vai ter mais zagueiro, né? Então, pra vocês verem a necessidade que tem que trazer reforço, né, cara? E precisa sim de mais um zagueiro, porque só tem 4, né? 2 tomou cartão hoje, aí só tem 2 domingo, né? Porque todos aí estão pendurados e podem desfalcar o São Paulo caso tomem cartão, tá bom? Seguinte, rapaziada, segundo o Globoesporte.com, a gente deve ver aí um São Paulo bem semelhante ao que a gente viu no jogo contra o Corinthians no último sábado, né, que foi o jogo aí do Majestoso. Rafael no gol, linha de 3 zagueiros com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, aqueles 3 zagueiros padrão que a gente conhece. O Wendel na ala esquerda e o Cédric Soares na ala direita. Meu campo, dupla de volantes com Bobadilha e Marcos Antônio. O meia deve ser o Alisson, tá? E na frente, a dupla de ataque que vem dando certo nos últimos jogos, Luciano e André Silva, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Por partes. Primeiro, né, primeira grande questão é o Wendel deve ser mantido, porque, repetindo, no jogo contra o Corinthians, o Enzo Dias estava escalado como titular, normalmente como ele vinha sendo, né, porque ele é o titular da posição. Acabou que teve uma indisposição do jogo e acabou que entrou o Wendel, né? Não foi que, nossa, o Crespo colocou o Wendel de titular. Não, ele era reserva. Foi uma indisposição do Enzo, acabou que o Wendel teve que jogar. Fez o melhor jogo dele pelo São Paulo de forma disparada, jogou muito bem. E essa é uma dúvida que a gente tinha. Será se o Crespo vai voltar com o Enzo Dias já, né, no time titular?
ou ele vai dar uma sequência pro Wendel que jogou bem. Acho que o mais correto é dar uma sequência pro Wendel, né? Óbvio que depende muito de cada jogo também, né? Porque o Enzo é um cara mais defensivo, né, cara? É um cara melhor ali na marcação, mas ofensivamente o Wendel é bem melhor, né? Mas segundo o GE, tá o Wendel aqui no provável São Paulo. Aí o que acontece? Bobadilha e Marcos Antônio já vem sendo titular, e a grande mudança mesmo, grande mudança entre aspas, é o Alisson no Oscar, né? Que foi exatamente a substituição que teve quando o Oscar saiu contra o Corinthians. Sai o Oscar e entra o Alisson, e ele deve manter o Alisson realmente no meio campo do São Paulo. A gente não vai ter nenhum jogador, né, cara, no lugar do Oscar com a qualidade dele, entendeu? Porque o Alisson não tem a qualidade do Oscar. Mas que a gente vai ganhar um pouco mais de marcação no meio, né, cara? A gente vai ter um meio campo ali, né, cara, mais forte na marcação, principalmente quando tiver sem a bola, a gente vai estar mais forte, até porque o Alisson também é um cara com mais intensidade, né? Um cara que se movimenta mais, corre mais o campo inteiro, né? Sem a bola a gente ganha muito aí o meio campo, sem o Oscar, mas com a bola a gente não tem nem de perto um jogador igual ele, né, cara? Então deve ser o time do São Paulo aí, né, cara? Mesmo time que vinha jogando contra o Corinthians, só sem o Oscar e o Alisson entrando desde o início, já que o Oscar vai ficar um tempinho aí de fora, tá bom? O Sávio Pereira Sampaio que apita o jogo, meu Deus do céu. E quem vai estar aí no VAR vai ser o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Como eu sempre falo, é torcer para não ter nenhum tipo de problema de arbitragem, né? Que a arbitragem faça aí uma boa atuação. E o árbitro faz uma boa atuação, ele ser discreto. Quando ninguém fala da arbitragem, é porque a arbitragem foi boa. A arbitragem tem que ser discreta. Ninguém pode falar de arbitragem no jogo. É sinal que eles foram bem. Entendeu? Vamos torcer para que seja isso, né, cara? Que vença aí quem for melhor, sem nenhum tipo de polêmica, né? Já falei para vocês no vídeo de manhã, um jogo duro. Jogar no Alfredo Jaconi é sempre jogo difícil, cara. É muito chato jogar lá. É um campo pesado, né? Tava vendo aqui algumas pessoas falando. Lá tá um frio do cacete, entendeu? E parece, né, que deve chover no horário do jogo. Então, irmão, o clima vai estar mais complicado, tá? Então, vai ser um jogo difícil de qualquer forma. Lá é um jogo, cara, que sempre que... Cara, qualquer time que joga no Alfredo Jaconi, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, qualquer time tem dificuldade de jogar lá. Ninguém joga lá e fala, nossa, vamos ganhar de 3-0. Não é assim, cara. É difícil jogar lá. É um jogo duro. Os caras estão na zona de rebaixamento. Mas mesmo com as dificuldades, o São Paulo tem que vencer o jogo, tá? Tem que vencer o jogo. Tem vários times aí que já tem jogo a menos, né, cara? Que se ganhar pode passar o São Paulo aí. Então, hoje é vencer e abrir 5 pontos da zona. Sendo que tem vários times com jogos a menos, né, cara? Então, a gente tem que ganhar. Tá? O jogo de hoje, o São Paulo tem que fazer os 3 pontos. Aí, por mais que seja um jogo difícil, com todas as dificuldades que tem, né? Questão climática, deve estar chovendo, mas tem que ganhar o jogo de hoje, tá? Tem que ganhar o jogo de hoje. Aí, o São Paulo perdeu apenas uma partida das últimas 9 contra o Juventude. Olha só isso aqui, ó. O São Paulo mantinha, tá, um tabu de 8 anos sem derrotas para o Juventude até a penúltima rodada do Brasileiro de 2024, quando o São Paulo perdeu no Morumbi por 2-1 para o Juventude, né? O São Paulo, cara, eu nem lembrava desse jogo mais. Foi no fim do ano passado, foi naquelas rodadas, nas últimas do Brasileiro, que o São Paulo já tinha largado. Vocês lembram? O São Paulo se classificou para a Libertadores, o Botafogo foi campeão contra o Galo da Libertadores e abriu aquela sexta vaga que foi para o São Paulo. Aí o que acontece? O Botafogo foi campeão no sábado, né, cara, contra o Galo, e no domingo o São Paulo jogou contra o Grêmio, né? Foi o primeiro jogo que a gente já estava classificado. Aí, no jogo contra o Grêmio, o São Paulo não jogou porra nenhuma, foi amassado pelo Grêmio. E, se eu não me engano, no jogo seguinte foi o Juventude, né, cara? Depois o São Paulo perde 4 jogos seguidos, se eu não me engano, do Brasileiro. Os caras largaram, irmão. Deram danos pro campeonato, perdendo pra todo mundo. Perdeu pro Botafogo, pro Grêmio, pro Juventude. Se eu não me engano, teve outra derrota também que o São Paulo teve nesse período. Tipo assim, o time largou o Brasileiro nas últimas rodadas. E nesse período que largou, uma das derrotas foi para o Juventude. Que, inclusive, a Juventude se safou do rebaixamento por causa de jogo contra o São Paulo que os caras ganharam no Morumbi, entendeu? Até aquele jogo, o São Paulo tinha 8 anos aí sem derrotas para o Juventude, tá? E dos últimos 9 jogos entre São Paulo e Juventude, nos últimos 9 teve 4 vitórias do Tricolor, 4 empates e apenas uma vitória do Juventude, que foi aquela do ano passado no estádio do Morumbi. E hoje vai ter mais um encontro, mais um jogo dessas duas equipes. Torcer para que o São Paulo
né? Não vou nem falar, cara, faça um bom jogo, porque é um campo pesado, né, cara? O campo não vai estar bom, vai estar chovendo. O importante hoje é a vitória. Se o time jogar bem e ganhar, irmão, maravilhoso. Mas o mais importante hoje é os 3 pontos. São Paulo precisa somar pontos. Precisamos de pontos, tá? Tem times que estão na nossa frente que estão com jogos a menos, que se vencerem se distanciam ainda mais do São Paulo, e tem os times que estão atrás, se ganhar, pode passar o São Paulo. Então, irmão, no meio de uma situação ali complicada. Porque quem tá ali em cima pode, né, cara, só aumentar a vantagem se vencer os jogos a menos, e quem tá embaixo pode passar. Então tem que ganhar. Até porque essa rodada foi boa pro São Paulo. Entendeu? Então tem que ganhar o jogo de hoje, cara. O São Paulo tem que fazer sua parte, tem que vencer. Esse jogo de hoje tem a mesma importância do jogo contra o Corinthians. Na questão é que era um clássico, né? Um jogo que chama mais atenção, mas tem que vencer o jogo de hoje. Tá, cara? Um jogo importantíssimo aí para o São Paulo. Se o São Paulo ganhar, vai para 12º lugar aí, levando em consideração que tem times com jogos a menos. Sempre bom lembrar isso aí, tá bom? Bora falar agora, meu querido, sobre mercado da bola, porque temos aqui algumas informações. Vamos falar aqui primeiro sobre jogador oferecido para o São Paulo. Bom, seguinte, vamos lá. Segundo o blog do São Paulo, o João Lucas, ex-Santos, Flamengo, Grêmio e Cuiabá, é oferecido ao São Paulo, tá bom? Ele é um jogador aí, né, cara, que é o João Lucas. Ele tem 26 anos de idade, lateral direito, que é a posição mais carente do São Paulo, e que o São Paulo está no mercado em busca de um jogador para essa posição. Características aí do João Lucas. Marca registrada dele é a força física, é um jogador muito forte também na marcação, tem chegado ao ataque e resistência física e também regularidade. Essas são as características aí que o blog do São Paulo colocou sobre o João Lucas. Nos bastidores do mercado, o João Lucas foi oferecido ao São Paulo como alternativa para a lateral direita. O clube que sofre com escassez de jogador nesse setor e busca um perfil de jogador experiente, e o São Paulo analisou o nome, mas não demonstrou grande entusiasmo para avançar na negociação, tá bom? Aí o que acontece? O blog traz aqui 2 pontos que é importante. O São Paulo não se interessou pelo nome, mas ele chegou a considerar o nome do João Lucas por alguns motivos. Ó. A opção por João Lucas foi considerada em razão de sua experiência em Série A e passagem por clubes grandes, né, porque jogou em vários aí, da possibilidade dele vir por empréstimo ou por um valor acessível, e também por ter um perfil de lateral mais tradicional, diferente das opções de mercado mais ofensivas ou polivalentes, tá? Então o São Paulo não se interessou pelo nome, mas considerou, calma aí, vamos olhar isso aqui, né? Ele é um jogador que tem 26 anos, tem boa idade, pode chegar aí com um valor mais baixo ou por empréstimo, e também um jogador experiente, já jogou em alguns clubes grandes. Contudo, até o momento, o São Paulo não formalizou interesse pelo jogador, optando por seguir observando outras possibilidades mais alinhadas ao estilo de jogo e ao momento físico dos atletas do elenco. Então, o São Paulo cogitou aí, né, cara? Né, parou para pensar, aí cogitou ele por alguns motivos que eu citei para vocês aqui, mas no final de tudo não tem interesse no jogador. Por enquanto, o São Paulo não se interessou no jogador. Pode ser que amanhã o São Paulo, tente trazer outros jogadores que a diretoria acha que é melhor, não conseguindo trazer, pode voltar atrás no João Lucas? Pode, né? Então, a gente sabe muito bem como é que é mercado, tem reviravolta, né? Um dia é uma coisa, no outro dia já é outra, entendeu? O mercado é bola, irmão, é muita loucura, movimentação de reviravolta, é sempre uma loucura. Então, por enquanto, São Paulo não demonstrou interesse, né? Bora ver, hein? Se mais pra frente o São Paulo muda de ideia ou não. O blog do São Paulo acabou que não colocou onde é que ele tá, né? Acho que ele tá no Grêmio, né? O blog do São Paulo só botou aqui os times que ele jogou, né? Grêmio, Santos, Juventude, Flamengo, mas não botou o time que ele tá atualmente. Eu acho que é o Grêmio, né? Mas enfim. É isso, cara, assim, eu conheço ele por nome só, também não me lembro de ter assistido o jogo do João Lucas e parado pra ver especificamente sobre ele, né? Rodou bastante, um jogador aí jovem, ele tem 26 anos, né? Começou. Eu lembro, cara, pra não falar que eu não lembro dele, eu lembro que ele surge bem no Flamengo, né? Aí ele teve até um bom momento ali no Cuiabá, que eu lembro também que ele começou a ganhar destaque no momento ali no Cuiabá. Não sei se foi em 23 ou se foi no ano passado. Eu acho que foi em 23 que ele se destacou no Cuiabá. Aí no Santos não faço a menor ideia de como ele foi no Santos, e no Grêmio também não sei, né? Esses 2 times eu não sei como é que ele foi a passagem, não sei que ele surge bem no Flamengo e depois teve bons momentos no Cuiabá, tudo que chamou a atenção de outros clubes aí também, né? Santos e Grêmio, não sei como é que foi a passagem dele, né? Mas enfim, vocês acham que seria uma boa? Não, eu vi os comentários da rapaziada nas redes sociais, a galera
não gostou muito do nome aí não, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó, continuando no tema mercado da bola, porque é o seguinte. Segundo o blog do São Paulo, o Tricolor espera uma resposta sobre uma oferta feita por um atleta. O São Paulo seguiu seus moldes tradicionais e propôs um empréstimo com opção de compra a um jogador não identificado. A resposta deve vir logo após a partida de hoje contra o Juventude, tá? Então, segundo o blog do São Paulo, o Tricolor fez uma proposta aí para um jogador, uma proposta aí por empréstimo, aí com opção de compra, né? Então, é um jogador que não está livre, né? Se tivesse livre, não ia fazer empréstimo. Então, você fez uma proposta aí por um jogador de empréstimo com opção de compra, né? O blog não identificou qual o nome, né? Não sabe qual é o jogador. E depois de jogo contra o Juventude, a gente deve ter a resposta aí, né? Se esse clube vai aceitar a proposta do São Paulo ou não. Bora ver quem é, né, cara? Aguardar aí, né? Hoje ainda, ou amanhã, depois deve sair notícia de qual jogador é que o São Paulo fez uma proposta oficial para poder contratar naqueles moldes, né, cara? O São Paulo não vai investir, comprar jogador, né? Os direitos econômicos do jogador, porque não tem condição agora e não faz parte dos planos do São Paulo para esse ano. Só vai chegar jogador ou por empréstimo ou algum jogador que tá livre no mercado. São Paulo vai lá e fecha com o jogador, né? Vai ser nesses dois moldes aí, comprar, irmão, ir lá e comprar o São Paulo. Não vai fazer, então vamos aguardar aí, cara, as próximas horas, os próximos dias para saber qual é o jogador que o São Paulo tá negociando. A contratação do Tapia foi de jeito, eles podem negociando com o atacante chileno, né, que não sei o que lá. Depois foi esse é o nome que era o Tapia, né? Então bora ver aqui qual vai ser o jogador que o São Paulo fez proposta, mas a gente não sabe o nome ainda, como informou o blog do São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.